Som. Podemos começar, Osvaldo? 8:01, né? Pode. Boa noite, irmãos da live. Paz seja convosco. Que bom estarmos aqui de novo nesse estudo que nós estamos tendo durante toda essa semana. Então, espero que vocês estejam aproveitando, tendo uma noção geral da palavra. E nós vamos caminhando hoje mais uma vez. Amém, queridos? Paz, irmãos. Boa noite. Que possamos continuar aí com os estudos, que seja produtivo como tem sido já nos outros estudos que nós já tivemos aqui. Que você seja abençoado essa noite aí. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui de novo, né? E poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E juntos vamos caminhando e vamos tirando as dúvidas, vamos conversando e vamos delineando aqui na palavra de Deus. E Deus vai, com certeza, nos abençoar. Deus abençoe a todos. Inclusive, queridos, você pode perguntar, você pode complementar, você pode estar aberto aí no nosso chat, para que você possa realmente esclarecer suas dúvidas e também compartilhar algumas experiências, algumas coisas enriquecedoras. Porque eu sei que essas coisas tornam o estudo enriquecedor, tornam o estudo mais interessante quando vocês participam conosco. Então, pode ficar tranquilo, fazer a pergunta aí que vocês precisar ou quiserem fazer, ou se no caso, quiser complementar algumas coisas também, importante também, tá? Então, hoje nós vamos começar a dispensação da promessa. A dispensação da promessa é chamada promessa ou patriarcal. Por que patriarcal? Porque é uma aliança que Deus fez com Abraão, se estendeu para Isaac, se estendeu também para Jacó. E essa dispensação, ela dura aproximadamente 430 anos. Ela vai desde o chamado de Abraão até ali a lei, né? Até quando o povo de Israel sai do Egito, que ele atravessa o Mar Vermelho ali. Então, a dispensação da promessa vai até Êxodo 19, 8. Começa em Gênesis 12, de 1 a 3, e vai até o período dela, Êxodo 19, 8. Tá? Ali, então, até quando se recebe a lei. Tá certo, queridos? Aí nós vemos aí a necessidade, né, pastor, de Deus já começar a trabalhar no homem para que já começasse a formar um povo dele, né, um povo separado para ele, né? Exatamente. Nesse momento aqui que nós vamos vendo a ação de Deus, aqui começa uma nova estrutura, né? Deus realmente chamando uma nação para ele. E essa nação, ela surge a partir de Abraão, tá? Algumas pessoas perguntam, né, pastor, por que Deus escolheu Abraão? Não poderia ser uma outra pessoa, né? Acredito eu que Deus, ele teria que ser da linhagem de Sem, né? Ali, porque Sem tinha uma promessa sobre a vida de Sem. E a gente vai ver que Abraão vem dessa linhagem, né? E Deus ali, ele firma uma aliança com Abraão, chama ele ali, e acredito que Abraão tinha um coração obediente e ouviu a voz do Senhor ali, né? Agora, a dispensação da promessa, ou patriarcal, antes da gente falar também, é importante a gente saber a aliança que Deus faz com Abraão. Porque Abraão, seu pai era Terá, Abraão, ele é chamado, ele tem 75 anos de idade, né? E Abraão diz que ele era de uma família abastada na Caldeia, né? Inclusive, Jó, que era de Ur dos Caldeus, inclusive era contemporâneo de Abraão. Sim. Embora Jó esteja lá no meio do livro, Jó é contemporâneo de Abraão. Por quê? Porque quando Ur, né, era dos caldeus, era na mesma época que Abraão estava ali na Mesopotâmia. Abraão também era da linhagem de Éber, né? É isso que muitas vezes a pessoa não entende. Porque judeu, israelita, hebreu,
por que essas designações para o povo de Israel? Hebreu vem de Heber, né? Povo hebreu. Agora, quando fala Israel, já vem de Jacó, quando Deus muda o nome de Jacó. E judeu já é relativo à tribo de Judá. Então, são essas designações que é tudo dentro do mesmo povo. E também fala dos semitas, né? Descendentes de Sem, né? Porque vem também... Sim, também semitas, que é a linhagem de Sem. E daí vem... Que já contempla tudo daí, né? É verdade. Bom, queridos, então quando nós falamos aqui de dispensação da promessa, aqui, nós vemos que começa lá em Gênesis 12, 1 a 3, quando diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui começa então esse momento, já começa aqui com uma aliança, essa dispensação. Nosso Deus é Deus de alianças. Desde o princípio nós estamos vendo Deus estabelecendo aliança com o homem. No entanto, o homem sempre quebra a aliança, Deus nunca quebra, e as alianças vão sobrepondo, ela não deixa de existir. Passou a dispensação, aquela aliança não tem mais. Não, ela sobrepõe, elas continuam. A aliança que Deus fez de dar o cordeiro para a redenção lá, na Edênica, ela atravessa todas as dispensações. Essa aliança aqui também, que Deus faz com Abraão, terminou a dispensação da promessa, mas a aliança continua. Da sua descendência, né? Da descendência de Isaac, Deus levantaria também ali o Messias. Então a aliança, ela ultrapassa, né, Júlio? E somos abençoados por essa aliança, né? Porque Sim. em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, né? Sim, e eu quero deixar claro só que às vezes quando se fala de aliança, a pessoa imagina que a aliança acabou ali, e não acabou, né? A dispensação, ela termina em determinado momento. Quando o homem, ele não consegue cumprir, ele quebra a aliança. Então o que Deus faz? Deus muda o tratamento com o ser humano. Lembre sempre que Deus está fazendo para a gente o quê? Dando para o homem todas as oportunidades. Para o homem precisa compreender, entender que Jesus Cristo veio na terra, não foi à toa. Não havia realmente outro meio de ser salvo. A dispensação nos mostra de forma clara todas as maneiras, todos os caminhos dados ao homem para que ele chegasse ali a ser salvo. Então, a aliança vem num crescente, né? Deus vem sobrepondo, vem crescendo, até chegar à plenitude dos tempos que ele envia Jesus. Então, Sim. Ele vem num crescente, ele vem trabalhando com o homem, mostrando para o homem que não tem outro caminho. O caminho é ele mesmo e é ele que resgata o homem. Sempre Deus em busca de resgate do homem. O homem fugindo, pecando, e Deus então vindo, intervindo ali e fazendo uma nova aliança e trabalhando no coração do homem, trabalhando, né? E nós vemos aí na chamada de Abraão que agora Deus vai começar a estabelecer algumas coisas que até então não tinha estabelecido, né? E é verdade. Agora, uma das coisas que precisa ficar, que eu creio que a dispensação deixa muito claro, é realmente Deus mostrando para nós, para o ser humano, para ficar muito claro que não tem outro caminho, desde o princípio até o final. Jesus Cristo é e sempre será o caminho. Todas as maneiras que Deus deu para o homem ser salvo, sem o corpo, não funciona, né? E sempre teve ali a simbologia do cordeiro, né? Que é Jesus Cristo, como meio de expiação do pecado. Até hoje o homem ainda procura, né,
ele se auto-salvar, vamos dizer assim, tentar sua própria salvação sem Jesus. E nós vemos aí no mundo hoje as pessoas buscando, muitas vezes, em coisas que não é da forma que Deus estabeleceu. Sim. Eles procuram, mas a única forma de salvação é por meio de Jesus. O homem, quando ele tenta por si só, ele se frustra. E religião não resolve. E religião não resolve. Agora, uma das coisas que é importante a gente entender aqui, a questão da dispensação, é que acabou a raça antediluviana, fracassou, terminou no dilúvio. Noé, homem justo, fiel, temente a Deus. Começa Andava de com novo, Deus. andava na presença de Deus, começa de novo uma dispensação, uma raça totalmente nova, Noé, e de novo a terra se corrompe. O pecado, ele ficou dentro do ser humano. O pecado realmente ele veio de uma forma tão profunda que não há como tratar desse pecado sem o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, quando chega aqui na dispensação, aqui da promessa, o governo humano terminou a semana passada. Como que termina o governo humano? O governo humano, ele termina com Deus, ele falando pro o homem queria chegar até Deus, construindo ali Confundindo as línguas. Para chegar até Deus, e Deus ele confunde ali a língua dos homens, né? Porque Deus havia pedido para que eles se multiplicassem, mas eles queriam manter-se isolados num lugar, e Deus aí ele vem ali com essa sentença ali de confundir as línguas ali, né? Não é só multiplicar, né? Multiplicados e espalhar, encher a terra, Sim. espalhar a terra. Espalhar. Então, a gente vê que a conotação do termo do governo humano é uma rebeldia tão grande que Deus falou, espalha, enche a terra, e ele fala exatamente ao contrário, para que nós fiquemos juntos, para que nós não venhamos a espalhar. E Deus ficou preocupado, porque ali o intento deles era tão forte que Deus teve que intervir na situação para confundir as línguas, porque o próprio Deus fala, se eles propuserem ficar ali unidos num só homem e fazer, eles vão conseguir, porque o intento dele é muito forte, e Deus então teve que intervir para desfazer esse negócio, porque Deus tinha propósito, né? Sim. Deus tinha propósito para chegar agora nessa nova dispensação da promessa. E é interessante, né, que Deus podia pegar um homem mais jovem, né? Um homem saudável, mais jovem, não tão... O Abraão era rico, né? Muito rico, estava estabelecido na sua terra, tinha tudo para não aceitar a proposta de Deus, né? Já idoso, um homem com 75 anos, vai se aventurar numa terra que ele nem conhece. Alguns dizem que, na verdade, é que a família de Abraão começou a ser perseguida por Nimrod. Pode ser. Então, pode ser. o pai de Abraão ele sai. Certo, E por causa dessa ele- perseguição. E ele sai Estabelece. dessa Mas é perseguição. provável, tem uma tese que pode ser. Pode Alguns ser. dizem também, não sei se é real. Mas você né? vê que o que aconteceu lá no. Lógico que não vão chegar lá ainda, né? Mas por que o evangelho espalhou pela terra? Por causa da perseguição, e às vezes é isso. Às vezes Deus força uma situação para que o homem tome uma atitude. Sim. E diz também uma lenda na região, não sei se é real isso daí, né? Mas existem relatos que dizem que, inclusive, Nimrod chegou a jogar Abraão numa fornalha de fogo, né? Mas só que Abraão alcançou livramento já do Senhor naquela época. São lendas, isso aí não é bíblico, viu, queridos? Mas são lendas, são relatos que existem, que não estão na Bíblia. Mas paralelo com aquilo que está Mas acontecendo é naquela paralelo, época, né? antes da chamada. É como o Flávio Josefo, né? Que ele faz Sim. a história do povo de Israel, povo de Deus lá. Não está na Bíblia, mas era um historiador da época. Sim, mas segundo a lenda, fala que nesse momento que Abraão se tornou monoteísta. Sim. É nesse momento que ele chega, lá, tal, que acontece, que ele se torna, então, monoteísta, adorador de um único Deus. Porque alguns falam que a família dele era um fabricante de ídolos também, lá. Eu vi li sobre isso aí também. Leu sobre isso, Que né? adoravam outros deuses.
Então, eles tinham. E aí, quando acontece isso, Nimrod, então, persegue Abraão, né? Abraão tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Arã morre e Naor casa então com Milca, né? Mas, voltando aqui para Abraão, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Então, a parte de Abraão na aliança era sair da terra, confiar em Deus e ir para a terra que Deus ia mostrar. A parte de Deus na aliança, o que era? Era engrandecer Abraão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, querido. A parte aqui, ó, durante a vida de Abraão, aqui, enquanto Abraão estivesse vivo, Gênesis 12, 2. O que diz aí, Júlio? Veja para nós, Gênesis 12, 2, pastor. Abra aqui já. O meu está aberto aqui, ó. Far-te-ei uma grande nação. Então, ele, aqui, segundo, abençoar-te-ei. Outra parte, abençoar Abraão. Abençoar aqueles que abençoassem Abraão, quando Abraão estava em vida. Amaldiçoar os que o amaldiçoassem. Gênesis 13, de 1 a 5. Dar a terra de Canaã para Abraão. Gênesis 13, 15, melhor dizendo, querido. E depois Deus faz uma promessa gloriosa para Abraão em Gênesis 15, 1. Deus fala, outra aliança é protegê-lo e ser o seu galardão. E Gênesis 17, 7, ser o seu Deus. É a aliança que Deus faz com Abraão. Quando Abraão sai, e quando você vê que Abraão sai, quando ele monta até o primeiro altar ali, né, pastor? Sim, Abraão era um homem de altares, né? Isso. Onde ele ia, ele fazia um altar, é um homem de altares. Ele não podia ficar sem o WhatsApp do Senhor, vamos dizer assim. Onde ele ia, ele tinha que ter. Agora, Abraão, o que ele fazia? O primeiro altar dele era ao Deus que apareceu para ele. Era uma relação ainda não tão profunda, não tão íntima. Embora Deus, quando aparece, faz todas essas promessas para ele durante a vida dele. Enquanto você viver, vai ser assim, Abraão. Ele fala isso. Mas sabe o que é interessante também, pastor? Que você vai ver que os encontros que Deus tinha com Abraão, Deus ele vai revelando algumas coisas que ele não revelou aqui no começo, assim. Eu te farei pai, né, de multidões. Mas aí ele fala, te darei uma terra. E aí ele fala quais serão, mais para frente ele fala quais serão essa terra, a extensão dessa terra, que o filho seria de Sara. Então ele vai fazendo ali e aos poucos ele vai dando mais detalhes ali para Abraão, né? Referente já a essas promessas aqui. Sim. Agora, aqui estou falando durante a vida de Abraão, enquanto Abraão estava vivo. Mas Deus também fez promessa para Abraão na aliança relativa ao seu futuro. Ele falou, vou fazer grande o seu nome. Quer dizer, o nome de Abraão não seria apagado. Quando ele morresse, o nome dele não morreria. O nome dele ficaria um nome perpetuamente. Perpétuo. E até hoje nós falamos de Abraão. Né? Até hoje nós somos, né? Aliás, os dois povos, né? Filhos de Abraão. Judeus fé, né? e muçulmanos, né? Falam de Abraão, né? Os 3 povos, né? Na Os verdade. 3, né? Judeus, cristãos e muçulmanos. Sim, os 3 Isso, povos. judeus, cristãos e muçulmanos. Os 3 ismos. Judaísmo, islamismo, cristianismo. Né? Agora, e outra coisa do futuro, que Deus fala para Abraão, no futuro, é fazer grande o nome dele, fazê-lo extremamente frutífero. A sua descendência seria como a areia do mar. Sim. Isso era mais uma promessa que Deus fez para ele. Só uma observação aqui, pastor. Se a gente levar em conta que essa história de Abraão com Nimrod é verdadeiro, que ele prendeu Abraão e Deus deu um livramento, ele se tornou monoteísta, a gente vai perceber que Nimrod, ele queria engrandecer o seu nome. Ele queria. E Deus fala assim, eu é que vou engrandecer o seu nome. Né? bem E isso engrandecerei o teu nome. Então, quando Deus engrandece, é perpetuamente. Glória a Deus. Glória a Deus. E veja bem, e outra coisa que Deus fala para Abraão aqui, ele fala 2 coisas.
Ele fala da semente de Abraão de uma forma interessante. Areia do mar, terra, eu acredito israelita. Estrelas dos céus, são os filhos espirituais de Abraão, que é pela fé, como nós somos. Sim. Então, quando Deus fala assim, eu vou fazer a sua descendência, a sua semente numerosa, como a areia do mar e como estrelas, então ali pode ter uma conotação já também. Englobou tudo, né? Sim, os da fé. Outra coisa, ele fala, vou fazer pai de uma grande nação. Aqui ele já fala sobre Israel, uma grande nação. Ele fala também em Gênesis 17:6 que de Abraão sairiam reis. E depois ele fala, no futuro, fazê-lo uma bênção a todas as famílias e nações da terra. No futuro. Então veja que a promessa, a dispensação da promessa, é uma dispensação riquíssima, né, pastor? Sim, riquíssimo e também foi aqui nessa dispensação que Abraão teve um encontro, né, com Melquisedeque, né, que é o sacerdote. Que pela primeira vez, então, tem alguém mencionado na Bíblia tipificando Jesus Cristo, né, como sacerdote para sempre, né? E foi ali, então, que também Abraão institui o dízimo. Ali começa, né, toda essa história também, que as pessoas falam, o dízimo é... Só pela lei. Pela lei, da lei não, é 430 anos antes da lei. É que, na verdade, ali, aconteceu esse fato sobre o dízimo, mas não foi instituído por Abraão, na verdade. Ele entregou para Abraão. Mas a gente já vê que já existia até antes de Abraão. Sim, com certeza. Não é verdade? Não, já vem lá de Gênesis, né, no caso, né? Lá do princípio mesmo, né? Eu acredito que aquela árvore do jardim que estava ali já representava, era um tipo, né? Nessa, tudo é seu, mas aquilo lá, não, aquele é meu. Sim. Você não toca nela. Porque são situações que nós vemos ali. Ali acho que é a primeira vez que aparece a palavra dízimo, né? Exatamente. É a primeira vez que aparece a palavra dízimo. Sim. E também aparece a primeira vez que aparece que mostra a parte, né? um sacerdote que tipificaria Jesus Cristo. É ali no caso de Melquisedeque. Então, queridos, você vê aqui que Deus aparece para Abraão, a dispensação da promessa, e faz com ele uma aliança. A parte de Deus, que Deus promete para Abraão, são essas situações aqui, que ele fala para Abraão. E tem também promessa que daí ele fala, muitas vezes, com relação à própria Sara, né? E ele fala para a descendência obtida com Sara. Porque Abraão teve muitos filhos, né? Sim, teve. Com outro e tal. Mas ali é interessante, quando Deus fala com ele ali, toma o teu filho, o teu único filho. Mas ele já tinha tido Ismael, né? Sim, sim. Olha a importância, toma o teu filho, o teu único filho, mas como único filho? Você já tinha tido filho com Agar. Sim. Mas o filho da promessa que ele está falando, né? É o filho da promessa. É como Paulo fala, que ele fala assim, da semente da mulher. Uma semente, não faz sementes. Sim. É uma semente. Então, tudo está já apontando para a linhagem messiânica. Para o Calvário, para Jesus. Agora, então, com Sara, Deus tinha uma promessa para ela. Interessante. E engraçado que Deus faz aliança, faz promessa para uma mulher que era estéril. Sim, né? Aliás, as três, né? As três. As três? Sim. As três. Exatamente. Raquel, Rebeca, né? E Raquel, né? Aqui, Júlio, nós vamos ver de Gênesis 17, 19, o que você falou, né? Que Deus começa, então, agora, a dar mais detalhes para Abraão. Mas a localização também, aqui que nós vemos aqui, ó, Gênesis 17, 19, Deus já começa, então, depois que ele faz a promessa. Olha que interessante, Deus faz a aliança com o homem e Deus já começa a realizar a parte dele. Sim. Já, né? Deus já começa a trabalhar na parte dele.
É tão glorioso isso, que é isso que muitas vezes a gente faz voto com Deus. A gente fala, Deus, fiz um voto. No momento que você fez, Deus já começou a trabalhar, fazer a parte dele. Sim. Deus, ele já começou aqui a falar para Abraão, aí ele já começa a dar mais detalhes, diz assim, ó, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança. Deus escolhe até um nome. Nome. Né? É. Estabelecer a minha aliança, por aliança perpétua para a descendência depois dele. A possessão da terra de Canaã, está lá em Gênesis 15, 18, 21, 17, de 7 a 8, é desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Então, Deus disse para ele assim, ó, você possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis 22, 17. Quando Deus fala isso, possuirá a porta. Isso aí é muito forte. Entrada, né? É entrada. E a porta também era onde se fazia as convenções. Negócios. As convenções judiciais também era ali na porta. Sim. Onde se discutia juridicamente as coisas, as questões judiciais, os negócios. Então, quando Deus fala isso para Abraão, Abraão, você vai possuir a porta dos seus inimigos, Deus estava dando autoridade para ele, você vai ser o cara ali, as pessoas vão reconhecer você. E portas também pode simbolizar o quê? Poder. Força. Porque quando Sansão vai e ele pega as portas de Gaza e arranca com umbral e tudo. Deixou vulnerável, né? Deixou vulnerável, desprotegido aquele lugar. Então, as portas seriam isso daí. Não há quem fique, por exemplo, na presença de Abraão, ali, por quê? Porque ele deu as portas, quer dizer, ele deu autoridade para ele entrar, para ele sair, não há impedimento para ele. A história de Troia também, né? Trânsito eles livre. não conseguiam passar lá, né? Aí tiveram que construir aquele cavalo para poder conseguir entrar Mas, professor, você falou assim de aliança, né? Que Deus logo ele já faz, quando ele faz uma aliança, né? A gente faz uma aliança com Deus, às vezes imediatamente ele já começa a fazer a parte dele. Só contando assim bem rápido um testemunho da Thaís, eu lembro que quando ela entrou na Uniso, ela tinha feito uma entrevista, a entrevista em agosto. Passou agosto, setembro, outubro, novembro, não tinham chamado. Dezembro, janeiro, fevereiro, ela fez uma aliança com Deus. Falou, Senhor, se o Senhor abrir essa porta para mim, na Uniso, eu entrego para o Senhor o meu primeiro salário. Na mesma semana que ela fez essa oração, a vaga ainda não tinha preenchido desde agosto. Aí ligaram para ela e contrataram ela. E aí veio o medo, porque foi naquele ano que todo mundo pegou conjuntivite no acampamento. Ele falou, a Thaís agora corre o risco de pegar, né? Porque pegou eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, fora a turma da igreja, e ela foi a única que não pegou e conseguiu o trabalho. Deus então, fiel, fez uma aliança, 6 meses depois, na mesma semana que ela fez a aliança, Deus abriu essa porta. Você vê que Deus é fiel. Uma das coisas, infelizmente, nós seres humanos não somos. Estamos pedindo graça, misericórdia de sermos cada vez mais fiéis a Deus. Mas Deus, querido, Ele não tem sombra de variação. Deus, Ele é fiel. Dispensação mostra para nós o quanto o ser humano, nós não somos fiéis. Precisamos da graça, precisamos do Senhor Jesus Cristo, precisamos do Espírito de Deus trabalhando em nós, nos moldando, nos transformando, para sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. Então, quando Deus aparece a Abraão, lá em Gênesis 12 ainda, o 12:7, ele fala, apareceu o Senhor a Abraão e disse, darei a tua descendência essa terra. E ali edificou o altar ao Senhor, que aparecera. Então, ele começou a edificar o altar ao Senhor. Quando chega no 17:1, Deus fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha só. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu estou com você, eu estou levando você a patamares mais elevados, mais altos. Então, vamos caminhar junto aqui. Se você fizer tudo certinho, as coisas vão acontecer de uma forma expoente, extraordinária. Né? Agora, é interessante, quando você vê os altares de Abraão, você vai percebendo o crescimento espiritual de Abraão. Aqui ele põe um altar
mas ainda não existe uma intimidade. Falou, levantou um altar. Como agradecimento, talvez. Ele teve, olha, Senhor, obrigado. Então, Não, mas é que ele fala, ao Senhor que lhe aparecera. Apareceu. Só isso. Mas reconheceu já, né? Sim. Que era Deus. Um Sim. Deus diferente, era algo diferente. Mas ainda não existia uma. Mas depois dos próximos altares, aí você vai ver o quê? Vai mudando uma intimidade a maior. Intimidade ali. E agora também tem uma coisa, algumas pessoas quando falam desse anda na minha presença e ser perfeito, algumas traduções pode ser perfeito, mas também pode ser maduro. Sim, né? É uma pessoa com maturidade espiritual. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas quem que vai ser perfeito? Como que vai ser perfeito? Se Deus falou que até aquele dia ele vai terminar a obra. Então, como que Abraão ia ser perfeito? Mas é que a palavra, aí também traz, a palavra original, pode ter uma derivação também sobre... Seja maduro, Abraão. É uma questão de relacionamento com Deus, porque Deus chamou ele de amigo. E para você chamar uma pessoa de amigo, você tem que ter uma maturidade no relacionamento. Intimidade né? também. Uma intimidade. Profundidade do relacionamento. Né? Agora, quando até fala também que Abraão, nossa, 75 anos, esses tempos eu fiquei pensando, né? 75 anos, Abraão, aí foi pai com 100 anos. Mas quando eu vejo a idade de Abraão, Abraão viveu 175 anos. Isaac viveu 75 anos com ele. Isaac viveu 75 anos com ele. Então, 75, ele ia viver mais 100 anos. 100 anos. 100 anos. Então não era tão velhão, não, rapaz. Estava na flor da idade. Na flor da idade, era jovem ainda. Jovem. Eu acho que nessa época dava uma pedalada aqui até represa. Sim, dava pra nessa pedalar, época ainda. Lá no desertão de Saara. Nessa época ainda, depois você vê também Moisés, morrendo com 120 anos, conduzindo o povo no deserto, ainda andando, caminhando no deserto, ainda era forte. Então, nessa época ainda, os homens viviam mais, viviam ainda com certo vigor, depois dos 100 anos ainda. Sim. Bom, a aliança que Deus faz com Abraão, era uma aliança realmente aqui, uma ideia de um autor. Ele diz assim, a aliança com Abraão era essencialmente uma aliança de graça. As obrigações impostas a Abraão não eram realmente obras pelas quais merecia as maravilhosas promessas que a aliança lhe otorgava, mas sim simples atos pelos quais demonstraria a sua fé nas promessas de Deus. Então não era aquele falar, eram atitudes que ele ia tomando, mostrando para Deus que ele estava crendo na promessa de Deus. É isso que Deus chega e fala assim, olha, e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado por justiça. Sim. Deus falou, é justo abençoar Abraão. Por quê? Porque ele crê. Ele creu, ele confia. Ele né? crê. Ele está... É uma coisa... Não duvidou, né? Até porque, a gente até falou aqui da idade, né? Brincando, né? Mas se você for parar para pensar, as possibilidades para ele era praticamente impossível as promessas se cumprir. Mas ele confiou e creu. E porque ele creu, Deus achou justo em abençoá-lo. Olha, quando ele fala de Isaac aqui, você vê que ele é a semente. Né? E Paulo fala lá que não como se fossem os descendentes de Abraão. Não sou descendente. Ele não falou descendentes. Ele fala a semente da mulher, a semente, então, o que é? É o descendente de Abraão. A descendência de Abraão também, ali, Deus não esconde nada dos servos dele. Deus, ele não deixa o servo dele enganado, confundido. Então, tem um episódio ali com Abraão, que todo mundo conhece, que Deus traz uma notícia para Abraão, que eu creio que Abraão ficou triste. Quando ele faz aquela aliança com Deus, que Deus manda ele sacrificar, Sim. e ele toca as aves de rapina, e ali Deus mostra para ele que a descendência dele ia ficar 430 anos em aflição. Sim, é verdade. Deus já estava mostrando para Abraão, quer dizer, Deus, ele conhece todas as coisas.
Já sabia que ia Ele acontecer, já né? sabia que ia acontecer. Mais um detalhe que Deus vai mostrando ali para Abraão. Abraão, vai chegar um momento que a sua descendência aí vão ficar cativa, mas ele também fala que vai abençoar. Ele fala que seria o período, né? E período longo. Longo. 430 130 anos. Sim. Bem considerável. E isso aí acontece. Agora, Deus faz outra coisa. Deus põe umas obrigações, então, para Abraão. O que Deus fala para Abraão? Separação. O primeiro desses atos de Abraão foi a saída de Ur. Sai da tua casa, da tua parentela. Deus já está separando. Né? E separado já lembra o nome, ser de santo. Santo significa separado. Deus estava tirando um povo peculiar já. Reservando. Reservando. Porque a humanidade corrompia inteira. Então Deus pega um povo e fala, vou tratar com esse povo para que ele seja separado. Sim. Né? Sim. Para que não haja corrupção. Sim. Vou pegar esse povo. Então Deus começa a separar ali para Abraão. Então uma das obrigações de Abraão era a separação. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 4, né? Outra, que ele devia morar lá em Canaã, ele devia percorrer a terra. Só que Abraão, ao invés dele permanecer, teve um momento que aquela lá, ele desce para o Egito, né? Mas é interessante, pastor, que você vê quando Deus já fala para Moisés que tinha uma terra, Abraão já tinha percorrido essa terra. Sim. Já Sim. tinha passado por ela, né? A descendência já tinha passado por ela. Agora, de 430 anos depois, Deus volta e agora com Moisés para depois, vamos ver isso no período da lei, né? Já mostrando a terra que teria. Mas você vê que já Abraão já tinha, Deus já tinha falado para ele, Abraão, essa terra aqui é sua. Sim. Dá para você e para sua descendência. É verdade. E a questão também de Abraão, uma das coisas interessantes que a gente vê, que ele é o pai da fé. Mas teve momentos na vida de Abraão que a gente vê que ele ficou em Duvidoso, momentos né? difíceis. Teve um momento que ele fica entre Ai e Betel. Sim. É. E ele põe o seu altar entre Ai e Betel. É uma coisa. E Ai significa monte de lixo, monte de ruínas. Betel significa casa de Deus. De Deus. Ele não sabia para onde ia. Ele ficou ali, ó, entre Ai e Betel. E ele não foi nem para Betel e nem para Ai. Se eu não me engano, é nesse episódio que ele vai para o Egito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se... Conversa com o povo aí, né, para a gente... Aí vamos ver se a gente acha aqui, pastor. Vamos ver. O interessante é que, eu até comentava esses dias isso no Rio Way, Deus ele chama Abraão para sair da sua parentela, né? E ele leva seu sobrinho com ele, né? E a gente vê que muitas vezes o sobrinho dele, no caso ali, foi um fardo para ele, né? Porque, e às vezes isso acontece com a gente. Deus ele nos dá uma direção e a gente quer levar com a gente muitas vezes coisas que não era para estar junto, né? Então, depois que Ló foi para um lugar, ele já sabia, Abraão já sabia da promessa dele. Já sabia que Deus o abençoaria. Ló, ele olha a terra lá, a campina, diz que era como o jardim de Deus, né? Então, nem tudo que reluz é ouro, né? É verdade. Porque parecia ser um lugar bom, mas aquele que tinha a promessa, aonde ele foi, Deus ali prosperava a vida dele, né? É verdade. Gênesis 13, que é aqui, olha. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Ninguém nunca pede por servir ao Senhor. Sim, se ele era rico lá, ele ficou mais rico aqui ainda, porque Deus abençoou. Ele fez suas jornadas até o sul de Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Veja bem, então Abraão teve momentos, querido, que por causa de Ló, que você vê que aqui... Começa o problema ali, sério, né? Mas Deus, aqui, ele não responde nada. Ele faz o altar e Deus não fala nada para ele.
Por quê? Porque ele estava junto ainda com Ló. Ló não era para estar junto, né? Mas só que é difícil, né? Quando você analisa mais profundamente a questão de Abraão, não era uma decisão simples. Não. Abraão não tinha filho. Ló era seu sobrinho. Seu irmão morreu novo. Ele tinha quase como filho dele, Quase né? não. Cuidava uma de Ló, né? responsabilidade sobre aquele moço, né? Mas eu acredito até mais, pastor, porque morreu o avô, Terá. Sim. Morreu o pai. pai. Ló, pequenininho, criado com Abraão. Sim. É Abraão que cuidava de Ló. Não foi, tanto que não foi fácil, que quanto ele clamou a Deus ali, ele, não vou dizer discutiu com Deus, mas ele falou, Senhor, mas se tiver um justo lá, porque ele está pensando no seu Ló. sobrinho, em Ló. Sim, sim. Exatamente. Justamente isso. E você vê que Deus também é tão compreensível. Paciente. Que ele não chegou, arranca esse menino, manda embora. Não. Deus foi trabalhando e foi deixando as coisas Naturalmente, né? Eles foram acontecerem de forma natural. Chegou um tempo que Abraão e Ló falaram, não dá para a gente viver junto, porque os nossos pastores estão brigando, crescemos demais. Sim. Então não dá para a gente ficar mais junto. Então, houve uma separação. É mais ou menos como aquele filho que casa e às vezes vai morar com o pai e começa a ter muitos filhos. Falou, filho, agora você precisa procurar uma casa, porque Então, já não está dando mais. Precisa... Como eu disse aí no 13 e versículo 14, quando separa, então, o Ló separa de Abraão, Deus fala para ele, então, entende isso o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás, para o lado do norte, para o lado do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Agora, olha, pastor Antônio, olha o que acontece, Júlio. Aqui no 13:4, Abraão, ele levanta um altar, invoca o Senhor não fala nada com ele. Porque Ló ainda está ali. E muitas vezes tem pessoas que têm um Lózinho na vida e não sabe porque Deus não responde. E Deus está esperando a pessoa se livrar desse Ló. Sim. É verdade. Fala, se livra dele, eu quero não só responder, eu quero fazer grandes promessas Quero te para a sua abençoar, vida. né? Te abençoar. Você e sua descendência. Eu quero você vai ser liberado para conquistar aquilo que eu tenho para você. Aconteceu com o pai da fé. Sim. Aí, quando os dois se apartam tal, E isso também serve para nossas vidas, como o pastor falou, até hoje, né? Às vezes a gente está com não consegue prosperar, não consegue ir, porque a gente está ainda pensando naquele problema que já não... que tem que deixar para trás, entendeu? Abraão deixou seu sobrinho e vida que segue, que Deus tem uma promessa lá na frente de abençoar. é como se Ló tivesse se Abraão andasse com Ló, é como se tivesse um elástico sempre puxando, ele carregando uma engessado coisa. também, Engessado, né? ali, mas quando a Se separação, libera, e a Bíblia faz questão de relatar. E olha que E interessante. disse o Senhor Abraão, olha, faz questão de relatar, depois que Ló se apartou dele. Muito sério isso, hein? Olha só. É muito sério isso. E é tão sério, pastor, que questão de depois que Ló dizer. sai de Sodoma e Gomorra, Ló sai praticamente sem nada. E Abraão não chama ele para casa. Fala, não, vem cá, vem na minha casa que eu vou cuidar de você de novo. Ele não ia cometer o mesmo erro. Ló seguiu para o monte e foi seguir a sua vida, né? Depois teve lá todos os problemas dele lá. Agora, uma coisa interessante, né? Ló, ele é um perigo. Ele olha e ele vai morar, ele acha as campinas de Sodoma maravilhoso, mas ele não vai morar em Sodoma. Ele mora ao redor, né? Ele vai perto. morar pertinho de Sodoma. Agora, você veja quantas pessoas, às vezes, Júlio, não quer pecar, mas quer ser vizinho do pecado. Vizinho do pecado. Ele gosta de ficar pertinho do pecado. Dá aquela o que olhadinha, fala aqui, né? ó. Ló parece um tipo de meio crente.
Convencido, mas não convertido. Ele dá Aí- aquela olhadinha, né, pastor? Nossa, É. ali parece ser. Olha, eu tô aqui, mas eu legal. tô observando lá. Ó. Mas só que, de repente, ele está lá no meio. Tá Quando no ele meio. vê, já está lá no meio. Quando ele vê, ele já está consumido por Sodoma. É por isso que quando a pessoa se converte, ela tem que tomar uma atitude na vida dela desses valores sentimentais que tem. Ah, mas é meu compadre, é minha comadre, é meu tio, é minha tia, é meu sobrinho e tal. E às vezes vai engessando a vida da pessoa, vai chegar na hora de vir para a igreja, chega a comadre. Chega o primo, aí chega o tio. Ele nunca deixa as pessoas falar, quer ficar de duas coisas. Ou você vem comigo para a igreja, ou você fica me esperando na volta, a gente conversa. Sim. Simples. Mas aí não precisa nem ser compadre, comadre, tio, né? Graças a Deus, né? Pela comadre, compadre, mas qualquer coisa que seja, Sim, que impede, que né? chega que impeça você. É. Agora pode ser uma visita, pode ser tal, mas quando você se converte, às vezes fica claro, as pessoas já conhecem. Agora eu não vou na casa do Júlio, por quê? Essas horas é a hora que ele vai para a igreja. Sim, Algumas pessoas já começam a ter essa ideia. exatamente. Mas se aparece, se você vai deixando, quando você vê, você está frio na fé. É verdade. Faz meses, porque o diabo falou, deu certo o negócio. Deu certo, A semana que vem, ele escala outro. Fala, Isso. agora vai você lá. A outra semana, ele escala outro. Né? Então, querido, nós temos que tomar cuidado, sermos sábios nesses momentos aí, para a gente realmente crescer na fé. O Ló, aqui, você vê até a questão de escolha. Abraão era o mais velho. Seria tão agradável ele falar, tio, o Senhor cuidou de mim. Escolha o Senhor aí. Devia Não, honrar, mas né? ele Foi uma falta de honra ali, né? De respeito ali com o tio dele, né? Agora, não adianta, né? Quando Deus tem a benção na vida da pessoa, não tem como. É aquele negócio lá de eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. O caso isso aí. de Balaão, né? Não tem como amaldiçoar alguém que Deus abençoou. Ai dele se amaldiçoar. Só que Deus falou, eu vou amaldiçoar. Os que tem amaldiçoado. É isso, sabe, querido? Você não precisa se vingar. Nada. Você não precisa lançar maldição em ninguém. Segue o fluxo que Deus vai A abençoar. Bíblia fala que ele é o nosso vingador. Fique tranquilo, sabe? A mim pertence, né, a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Sim, Romanos. então, agora você como pessoa de Deus, toma cuidado quando a gente se relaciona com pessoas de Deus. Toma cuidado para você não entrar nessa coisa de estar um problema vindo nas nossas vidas, porque nós acabamos amaldiçoando alguém. É verdade. Eu lembro que um dia, Júlio, estava na minha sala, entrou um sobrinho meu, nervoso, com o nosso irmão Silas Malafaia. E ele falou, mas eu não concordo, porque um dia que ele fez um negócio, o que ele falou para mim era de se tinha aluguel, passar para a igreja, isso, que tal, algumas coisas assim de finanças. O que você acha, tio? Eu falei, olha, filho, eu acho o seguinte, eu vou engrossar a fila do céu e não a fila do inferno. É verdade. É verdade. Você É sabe verdade. que até hoje ele fala isso para mim. Fala, tio, quando vai falar qualquer coisa que está envolvido assim, fala, olha, eu vou engrossar a fila do céu, não quero saber de engrossar a fila. Então, certo. Exatamente. por quê? Você se livra muitas vezes Sim. de entrar nessas coisas, tem coisas que cabe a Deus. Deus não nos colocou como juiz dessa Sim, terra, é verdade. sabe? E tome muito cuidado quando você achar que você está certo. Tome muito cuidado. Porque quando a gente acha que a gente está certo, a gente fica meio vaidoso, orgulhoso, sobe. Não, porque eu estou certo. Sabe, quando você estiver certo, seja humilde. Faça igual Jesus. Quem estava certo lá quando teve o pagamento de imposto? Se o mestre paga imposto, Jesus estava certo. Ele não precisava pagar imposto. Sim. Mas igual Pedro, né? Olha, o nosso irmão Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender, mas o cara, ele sabe o que ele fala. Sim. Tipo assim, né? Ele sabe o que ele fala, então... Sim, mas o que Jesus fala ali, ele está coberto de razão, ele estava Sim. certo. Só que ele fala, Pedro, mas para não escandalizar ninguém, vá lá. Pesca lá e...
pague o imposto. Paga por mim e por Sabe? ti, né? Não é porque você está certo que você vai botar a banca, que você vai fazer isso e aquilo. A gente precisa aprender a ter calma, né? Eu acho que E até paz. mesmo hoje, pastor, a gente estava conversando com o pastor Antônio, né, das redes sociais. É muito perigoso, é muito... Eu vejo, às vezes, umas coisas que... Absurdo. Absurda. É tanta gente... pessoas que hoje... Eu vi um pastor que ele falou que a missão dele é ficar denunciando falsos profetas. Então, ele fica colocando... Aquele irmão que já não gosta da igreja, que já não gosta de pastor, que já não gosta da Bíblia, para ele isso aí aí, tá vendo? Ó, até vocês estão Mas mostrando... o próprio livro Entendeu? de Coríntios, ele condena esse tipo de coisa. É. Se tem alguma coisa que para resolver da igreja, resolve entre Entre vocês. vocês. Cadê os sábios entre vocês que vai levar nos tribunais do mundo? Sim. Ou vai expor, né? Agora, tem uma coisa também, né? Eu acredito, sabe, que nós temos que orar, sim, pelos nossos irmãos, pela igreja. Nós temos que... O apóstolo Paulo falou para Timóteo uma coisa importantíssima. Cuida de ti mesmo. Sim. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Para que você possa cuidar do próximo. Sabe? Deus deixou pastores. Agora, uma coisa que você... Se você não está... não concordo. Não precisa difamar. Pede licença e sai. Fala, ó, estou saindo, não dá mais certo. É porque a nossa teologia, o que nós cremos, o que eu creio, não está batendo mais. Então, eu vou seguir meu caminho, você segue o seu. A separação de Ló e Abraão é uma separação que aconteceu por outros motivos, né? Mas Precisou acontecer aquilo. precisou. E muitas vezes tem que haver a separação. Sim. Nós vemos o caso de Paulo mesmo, né? Quando acontece aquele episódio com João Marcos, o Timóteo vai... o Barnabé vai com Marcos para um lado e Paulo com Silas para outro. Mas houve assim, o quê? Mas Uma ruptura ali, mas não assim, de nunca mais se falaram, nunca mais conversaram, não. Para o próprio crescimento da obra. Foi Deus que permitiu isso. Mas eu acho que até hoje acontece isso. Comigo, eu falo que aconteceu isso, porque às vezes a gente fica muito na cola de uma pessoa e você não consegue também Crescer, né? Crescer e absorver aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí eu tive que ter uma ruptura para Deus começar a usar. Então a gente tem que ter esse cerne, né? Mas também, Júlio, voltando aqui, eu acho que essa situação que as pessoas têm hoje, de apontar o dedo, de falar, tal, sabe, queridos? O apóstolo Paulo fala que nós devemos instruir em amor. Sim. Se você tiver condição, que nem você falou desse pastor, a postura não é denunciar essas coisas. Se eu sei, por exemplo, que o pastor está ali e fala, meu irmão, vamos sentar, vamos conversar. Por que você está adotando essa linha? O que está te levando? Olha o que a palavra diz. Quando nós conversamos em amor, há uma edificação. De volta, né? Mas o que acontece hoje parece que muitas vezes pode ser uma disputa de poder, de aparecer, eu sei mais, então eu falo isso, eu denuncio, outros já falam, porque é isso. Mas uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer é aprender sobre pregar o evangelho, viver o evangelho, uma coisa simples do evangelho, e não se meter em tantas discussões. Paulo fala assim, conselho para Timóteo, não se meta em discussão de fábulas, genealogias, isso e aquilo, não se meta nisso. Prega o evangelho, meu filho. Sim. E é esse o conselho que eu dou. Sabe, igreja? Não se mete, não vai comprar briga de ninguém, tal. Sabe? O próprio Paulo Vai fala viver o também, evangelho. né? Uns pregam por contento, outros pregam por sabedoria, outros pregam o evangelho. Paulo também, Senhor, tem alguém falando lá, Jesus, né? Sim. Tem alguém falando no teu nome lá, né? Que não é por nós, é contra nós, que nós juntos espalha. Ele corrigiu ali, né? Ele teve esse problema com João Marcos e ele também precisou corrigir Pedro, né? Precisou Lá em Gatas também. ele também precisou corrigir Pedro lá quando ele chegava lá e Pedro ia comer com os outros, né? Ou estava com gentil, ou estava com judeus. Vamos voltar aqui? Voltar aqui. Vamos voltar para a dispensação? Então, voltando a falar da separação que Deus fala, né? Para ele que devia morar lá em Canaã, que Deus ia dar para ele. Então, muitas vezes ele desce lá para o Egito, depois ele volta, né? Ali, o filho dele comete o mesmo problema,
Mas em Gênesis 17, 9 a 14, Deus põe um ato para eles fazer, que é um selo da fé para o povo dele, que era a circuncisão. Deus estabelece, põe uma obrigação para Abraão de circuncidar seu filho. Já separando também o povo, né? Sim. Diferenciado de outros povos, né? Tá, eu acho que está em Gênesis 17. Vamos ver. E disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Sim. Tá? Agora aí que está. Às vezes você vai lá no templo, Júlio, vamos pensar, né? Pode pensar? Oh, Vamos pensar. Vamos lá. Vamos. Você vai lá no templo, o judeu não dava valor para a mulher. No templo as mulheres não estavam separadas. As mulheres não podiam falar no templo. A mulher era completamente, é Jesus que eleva o patamar da mulher. Com certeza. Mas de onde vem isso daí? Eu acredito que pode ser daqui, se é todo macho, Sim. aliança, a mulher não Não tem fazia, como não fazia circuncidar. parte, né? Não vai, não. sim. Então eles achavam que a mulher, então, Era uma segunda categoria. havia pensamentos que a mulher não tinha alma. Sim. É verdade. Então, às vezes, a pessoa começa a interpretar coisas da mente, porque se interpretasse real, ele ia ver que quando Deus faz a mulher, ele faz na mesma estrutura que o homem. Deus fez o homem com suas próprias mãos. Deus fez a mulher também com suas próprias mãos. Deus usou o barro para fazer o homem. E para andar O junto, homem é né? barro e ele tirou a mulher também barro. do barro, que era o homem. Tudo ele faz na mesma maneira ali, Sim. né? Da mesma coisa. Como o pastor fala, né? A mulher veio do homem, mas nenhum homem nasce se não for de uma mulher. Sim, é isso daí. Paulo empata, né? Porque tem pessoa que fala, peraí, o homem, a mulher veio do homem. Sim, mas Paulo empata lá quando ele está certo. Mas não existe um homem que não foi nascido da mulher. Deus é bem perfeito, né? E Paulo era bem resolvido com isso, né? Ele chamava mulheres para trabalhar junto, né? Porque já veio do exemplo ali de Jesus. Sim. Agora a aliança que ele faz aqui, então, a circuncisão. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for dada a tua descendência, que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. E essa aliança perdoou até Jesus, né? De Jesus para frente já não tem necessidade mais. Sim. Sim. Porque não era mais circuncidado a carne, mas o coração, né? Você vê que nós estamos falando que a circuncisão, que as A alianças... aliança ela vai se sobrepondo. Porque a lei não fala de circuncisão. Não fala. Ele não fala assim, circuncidar. A lei não fala. Mas já está aqui na aliança. Na aliança. Né? Então, Abraâmica. por quê? Porque lei também é outra conotação. Mas passou por lá também e continuou com uma aliança perpétua até Jesus, né? E agora Deus também fala o momento de fazer. Sim. 8 dias, 8 dias. de idade. Você E segundo já li sobre isso, que é o melhor dia para circuncidar é o 8º dia da criança. Olha é o só. melhor dia. A ciência comprova isso. Olha. Porque, eu não sei porquê, mas sangra menos, tem menos inflamações e tudo mais. Talvez cicatriz mais rápido. Então, tudo isso. Deus é sábio, né? Sim. Deus não é sábio. Deus é mais do que isso. Quando você lê
não sei se é Provérbios, Eclesiastes, que a sabedoria está falando. Meu Deus, será que é Eclesiastes ou é Provérbios? Qual a palavra, pastor? Que a A sabedoria está testemunhando. A sabedoria é Provérbios. Assim, é Provérbios 3. Eu estava com ele quando ele firmou os montes. Desde a fundação eu estava do mundo, eu estava com ele, estava com ele. Depois ela fala, e eu era sua aluna. Então ela fala assim, a sabedoria falou, estava com ele, mas eu era aluna dele. É verdade. Então o que você vai falar desse Deus? Né? Então, querido, nós vamos continuando aqui, que está quase na hora de terminar já. Já? Será que dá para já, terminar 9 hoje? horas já. Na circuncisão... poder terminar, se não der para terminar hoje, termina. Faz uma partinha antes, semana, próxima aula, e depois continua na lei, né? Sim. E essa era uma discussão que tinha bastante, né, com Paulo, né, a respeito da circuncisão, né? Até para o próprio Timóteo, ele, né, acho que Ele Timóteo... circuncidou por causa do pai era grego e a mãe judia. Por isso que até ele para fez evitar isso. conflito. Não, a gente vai porque pregar lá... como para que ele ia evitar entrar no conflito, templo se ele não era circuncidado? Circuncidado. Então, por causa desse fato que Paulo circuncida, mas ele falando, mas não é uma coisa obrigatória. Sim. Fiz nesse caso específico. Olha aqui, vamos encerrar rapidinho aqui, mas o propósito da chamada de Abraão aqui. Né? Abraão foi escolhido para ser exemplo nessa nova dispensação e também para sucessivas de como se aproximar do Deus imutável. Deus, ao mesmo tempo, queria levantar uma nação que também servisse de exemplo e meio de bênção para todo mundo. Abraão foi destinado a tornar-se o pai dos fiéis ou crentes. Ele já, antes de ser circuncidado, era homem de fé, Romanos 4,11. Portanto, qualquer pessoa, em qualquer nação, que resolvesse andar nas pisadas de Abraão, se tornaria a sua descendência espiritual. Está lá em Romanos 4,12, 16, 17, 2, 28, Gálatas 3, 6, 7 a 9. E o caminho da fé sempre foi o único caminho para Deus e a vida eterna. Assim se vê que, logo no princípio do século presente, o período em que nós também vivemos, Deus usou a vida de Abraão como ilustração do caminho da fé. Até hoje, Abraão é uma ilustração sobre o caminho da fé. Agora, Abraão separou-se. Olha lá, observemos, por exemplo, os passos da fé dele. Aqui. Abraão separou de sua terra, de idolatria e de seus velhos companheiros, que também é o passo que Deus exige de nós. Sim. Se você quer uma nova vida quando você recebe Jesus, querido, não tem como você ficar amarrado na velha vida. Quando eu recebi Jesus, muitos amigos meus não vieram para Jesus. Alguns vieram. Os que vieram, vieram. Os que não vieram, paciência ainda. Por quê? Porque pela própria força do ato em si... Na verdade, a gente já não me interessava por eles. Eles se separaram da gente, nós a gente separou deles. Sim. Eles que não viam mais em nós não tinha graça mais. Mas também porque não tinha mais, não frequentávamos mais o mesmo lugar. Chegava o amigo, vamos na balada, não vou. Onde você vai? Vou na igreja, vamos. Na igreja eu não vou, na balada também não vou, então você vai para lá, vamos para cá. Bem isso. Exatamente. Não é verdade? Então eram coisas naturais que aconteciam. Eu acho legal, né? Porque assim, nesse período, depois você vai ver, pelo menos eu vejo hoje amigos de escola, descubro que eles também se converteram, hoje são irmãos na fé, e a gente acaba tendo uma amizade que lá atrás eu não tinha, né? Outra coisa, ele permaneceu na terra da promessa. Você deu uma desviadinha para o Egito, mas já voltou. Então, permanecer na promessa, querido, permanecer no caminho, permanecer na aliança, não é mais do que você, não é questão só de dar o primeiro passo, é você permanecer. Esse permanecer é significativo. Esse permanecer demonstra fé, demonstra atitude, demonstração, demonstra vontade, demonstra amor, fidelidade. Então, você permanecer... Não é uma questão de fazer uma experiência para ver se se adapta. Exato. Não vou fazer uma experiência, de repente me adapto na igreja. Não.
É uma convicção, é uma transformação. É guardar uma a fé, mudança. como diz o apóstolo Eu sempre Paulo. falo, né? é queimar os Completar barcos. a carreira. Ele permaneceu crendo. E Não, sabe o que é, querido, permanecer crendo? Crendo nas verdades do Evangelho, crendo no que a Bíblia fala, crendo naquilo que a Bíblia diz que é. Porque muitos hoje também, eles acabaram desviando a sua fé. Eles não creem mais. Eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia, um dia nós temos que falar sobre isso. Costumes, Sim. doutrinas, dogmas. O que é? Porque muitas vezes a pessoa faz confusão dessas coisas. Mas muita gente hoje, em questões doutrinárias, abandonaram a verdade. Sim. Outras, por não conhecerem profundamente a doutrina bíblica, têm entrado em confusão. Extrema graça? Não, como que é o nome? Hipergraça. Vivendo em graça. Hipergraça. Não. Né? Hipergraça. Vivendo em graça. Vivendo em graça. Tantas coisas que a pessoa perdeu, não sabe mais o que é salvação. Perdeu a essência do que a palavra de Deus diz. Então, um dia, talvez nós temos que estudar um pouquinho sobre essas questões, para trazer clareza para as pessoas ali do que é a palavra. Então, é tão interessante, Permanecer na palavra. porque eu nunca tive dúvida da minha fé, em como crer, em quem crê. Nunca ninguém chegou para mim e falou, olha, lançou uma semente, eu falei, puxa, mas será que é? Será que não? Nunca. Por quê? Sempre me pautei pela palavra, pedindo ajuda de pessoas mais esclarecidas da minha própria denominação, da minha própria igreja. Sim. Onde nos reuníamos, conversávamos e chegávamos a puxar, isso daqui é assim, não tem como mudar, é um princípio bíblico que não tem outra maneira de interpretar não ser isso. Porque a pessoa, às vezes, a pessoa fala assim, não, a Bíblia, cada um interpreta de um jeito. Não, querido. Aí que está o seu problema, você não conhece a hermenêutica. A Bíblia, própria se interpreta. Ninguém interpreta. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Bíblia. Por quê? Porque ela vai mostrar para você o caminho. Não é você que põe o caminho nela, é ela que põe o caminho para você seguir. E as pessoas hoje, eles querem adaptar, pôr né? a mente dela, o caminho dela dentro da palavra. Então, permanecer dentro do Evangelho hoje é um grande desafio. Então, quando você começa para cá, para lá, pesquisa, sem o devido conhecimento, você pode se perder. Por quê? Porque há necessidade de conhecer. E a Bíblia ainda, ela foi escrita no original hebraico, e tem algumas partes em aramaico. O Novo Testamento, grego koiné, que não é o grego clássico, é o grego popular. Mas Jesus, quando ele vivia, o povo de Israel falava aramaico, nas sinagogas falava-se hebraico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era a língua oficial da época. E quando você vai ali às traduções, não é nada que fere a doutrina, mas você precisa, às vezes, conhecer até mais profundo para poder ter uma interpretação bíblica ali real. Então, amados, permanecer hoje é importante. Só terminando aqui. Permaneceu na terra da promessa. A circuncisão corresponde ao despojamento do corpo da carne, como Colossenses 2,11, Romanos 2,28. Tá? E ele confiou em Deus, que ali é uma ilustração, que é bonito, quando ele vai para o sacrifício de Isaac, ali, que Deus pede para ele Isaac. Eu acho que ele não falou nada para Sara, não, pastor? Não falou, com certeza. Se tivesse falado, não deixava aí. Se ele fala, a casa Não cai. vai. Imagina. Mas não deixava de jeito nenhum. Se fosse eu, já acho que ela ia internar ele. A mulher é imagina. protetora, não era defender o filho, não sai. Quanto tempo levou para ter o filho? Fala, Renato. Pode dar para ele falar? Tem que ligar aí. Som. Por isso que Deus já dá o procedimento para Abraão, né? Sai de manhã, pega o teu filho. Isso. Vai sacrificar. Mulher, sabia, né? Vai sacrificar. Deus deu um sono mais pesado para ela aquele dia. Né? Querido,
Mas ele vai, e veja bem, Deus fala assim para Abraão: agora eu sei que você me serve, não me negaste teu único filho. E Deus falou assim: poupou Isaac. E Deus não negou também o seu único filho para Sim. nós. Só que ali não teve como substituir, né? Ali Não tinha substituto. não tinha como ele poupar, né? É. Não. Ali Jesus se entregou, Jesus se deu, e por amor a nós. Então, glória a Deus por isso. Acho Amém. que, eu não sei se tem alguma pergunta, tem? Comentário? Não? Tem alguém na live? Se não teve nada, acho que não, de repente não tem ninguém, né? Júnior? Mas é. Mas mesmo assim, querido, Mas é importante que serve para auxílio. mesmo assim, é importante, fica aí. Então, amado, hoje nós estamos encerrando a dispensação da promessa ou patriarcal, tá? Oi. Pode falar, então, se der tempo. Pode. Está escrito assim, em Josué 22:2, fala que a família de Abraão adorava outros deuses. É correto afirmar que Abraão adorava outros deuses e Deus se apresentou a ele como Deus verdadeiro? Nós até comentamos aqui que a família de Abraão Era idólatra. era idólatra, né? Ela vivia no meio de um povo idólatra. Sim. Né? Ele, qual que é a relação? Fala, Josué 22:2. Então, mas a pergunta é se Abraão adorava outros deuses, não a família dele em si. Possivelmente, né? Antes da experiência dele, isso não tem um relato bíblico. Que tem, ele falou que está na Bíblia. Sim, ele citou Josué 22:2. Deixa eu dar uma Mas está lida falando da nessa- família, não dele, né? Eu não sei Josué se está 22. falando dele. Josué, eu não sei se está falando. Deixa eu ver se está falando de Abraão. 22:2. Dois. 24, perdão. Bom. É porque eu estou estranhando aqui. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, que era pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram aos outros deuses. Sim. A família servia outros deuses. Sim, mas pode ser que Abraão estava também nesse mesmo cunho. Pode ser. Não quer dizer que há um momento que Deus se revela para ele. Deus se revelou a ele. Né? É mais ou menos assim, Pode talvez ser. assim, aquilo que Paulo fez, né? Quando Paulo foi lá, né, a Atenas, né, que tinha vários deuses, e tinha um Deus sem nome. Falou: esse Deus sem nome, esse é o Deus verdadeiro que vocês... Ou também entendeu? pode ter uma E Deus uma se revelou, outra... tanto é que ele não conhecia quem era Deus. Mas pode ter Né? pode também se interpretar que Abraão vivia no meio deles, mas tinha um pensamento diferente, talvez. Por isso que Deus chamou também Abraão. Deus chamou Abraão e, como o pastor falou, do primeiro altar lá, ó, eu mas levantei um escuta. altar e Mas isso aí, ó, no pastor, não impede em nada. Não, Você não pode muda ser nada. um idólatra, você É. pode tal, e Deus te chama, e você faz uma grande obra. Agora, não dá, No meu caso, eu já fui idólatra. Sim. É. Agora, esse versículo Eu nasci no lar evangélico. não dá para a gente afirmar, assim, categoricamente, Abraão era um idólatra, ou Abraão era um monoteísta. Existe uma grande possibilidade dele ter sido, sim, um idólatra. adorador, é. O pai dele era idólatra, a avó dele era idólatra, vivia no meio do povo idólatra e... E se ele fosse, acho que a mensagem seria ainda mais bonita. Falou assim: ó, tirei ele do meio e mostrei quem é o verdadeiro Né? Deus para ele. Então, acho que alguma coisa aconteceu depois que teve aqueles problemas com Nimrod. Pode ter N situações aí, segundo os outros relatos, né, extra-bíblicos, quando Abraão realmente tem... Ó, e se aquele você for momento, parar né? para analisar, né? E tem um pouquinho de, assim, ele fala assim, quando ele põe, ao Deus que me aparecera. Então, Sim. isso que eu comentei. Deus, Deus se revelou a ele, né? Então, mas ele não sabia que Deus... Não sabia ainda. Então, não tinha uma clareza de monoteísmo. E não sei como que surge o politeísmo, porque a Noé não era. E filho de Noé, Sem, era contemporâneo
né? Eu acho que já vem também da de Abraão. descendência também de... Não era contemporâneo, mas quando ele morre, Jacó tinha 58 anos. Jacó tinha 58 anos. Quando Sem morreu, filho que participou do dilúvio, Jacó tinha 58 anos. Então, Viveram bem bastante. próximos, Mas né? essa pessoa que fez a pergunta, obrigado por você ter feito a pergunta, uma bela lembrança. Bem pertinente. E uma bela lembrança do versículo que, de repente, eu não lembrava desse versículo aí, tá? Mas não temos como afirmar, viu, querido, se era ou não era. Mas, ao que parece, Deus tirou ele, sim, de um meio idólatra, e pode ser que ele era idólatra, e Deus não chamou porque ele era monoteísta. Não. Deus pode ter chamado ele lá do meio idólatra, e para se revelar a ele, porque mesmo naquele, talvez os caráter, o princípio, a linha... O que é mais que Paulo, né? Perseguidor da igreja, assolador da igreja, Deus chamou ele, eu não trouxe lembro, ele. mas, por exemplo, mas se você for, eu não lembro se Deus, acho que ele não fala que Abraão era um homem justo, como ele falou de Noé, diferente de Noé. Ó. Ele era um homem justo em seu tempo. E andava com Deus. Jó era um homem justo, né? Então, de Abraão não, Abraão ele só mostra ele chamado. Abraão realmente, o que a Bíblia fala, que Deus chamou Abraão, sai da tua terra, sai dessa parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar, e ali Deus começa um relacionamento E ele com criou ele, e foi imputado com né? justiça, né? Então, Deus abençoe, Fernandinho. O Renato, Deus abençoe Oswaldo, o pessoal que está aqui. Deus abençoe você que esteve conosco na live. Espero que as coisas, você esteja conseguindo compreender aí a situação, tá? O final, a promessa, ela vai até Êxodo 19, tá? Ali acaba a dispensação da promessa e começa uma nova dispensação, que é a dispensação da lei. 430 anos. 430 anos. Amém? Deus abençoe Júlio, Deus abençoe o pastor Antônio. Amém. Deus abençoe o povo. Foi uma bênção estarmos Deus aqui. abençoe, irmãos. Deus abençoe a Anitta, Deus abençoe o Gustavo. Gustavo, que está aqui com a gente. Deus abençoe cada um de vocês. Fernandinho. E o pessoal de lá de cima que está na live, o Davi, meu filho. Deus abençoe. Paz, queridos. Amém. Deus abençoe.